Olá, boa noite, tudo bem com o casal 20 aí? Gospel, casal 20, gospel. Boa noite. Boa Boa noite, noite. Elaine Braga e Douglas Braga, e sejam bem-vindos aqui. Eu estou aqui com um homem cristão surpreendente. Eu só entrevisto mulheres, é o primeiro, hein, Douglas? Primeiro homem surpreendente? Eita, É, homem vocês são surpreendentes, nós só agregamos. homem cristão surpreendente, tem o detalhe aí, importantíssimo. A Elaine, sua esposa, ela é pedagoga, futura palestrante, está sempre aqui conosco. A gente usa o quadro É de Deus Isto, e eu dei uma escapadinha para convidar o Douglas, porque eu vi a palestra dele e achei super interessante. E o tema de hoje é como prevenir e proteger seus filhos contra as pontinhos gás. Que eu acho que eu vou dar uma cortada aí, né? Quanto às substâncias químicas que fazem as crianças serem dependentes, acho que eu posso falar assim, mas no tema eu vou pôr direitinho lá com a estrelinha, vocês sabem o que eu estou falando, né? Uhum. Mas, então, deixa eu falar fazer meu jabá aqui, Douglas. Eu tenho esse programa que a gente está fazendo, uma revista eletrônica, cada semana um tema, falamos sobre curas das feridas, entrevistamos mulheres surpreendentes, falamos do tema É de Deus Isso, temas polêmicos, alimentação saudável, com uma palavra, e hoje fazendo um bônus aqui, com um homem cristão surpreendente. Eu assisti a palestra do Douglas, ele é do Missão Grupo Eco. É, Falei certo? certinho. É isso. Missão Grupo Eco. Missão Grupo Eco, eu achei, assim, super interessante, muito importante o que vocês falam, é de extrema necessidade trazer isso para a sociedade, para os pais. E antes de você começar, me fala, Douglas, quem é você? Qual a sua igreja, sua profissão? Bom, eu tenho 64 anos, né? Casado com essa mulher maravilhosa, cristão, para a glória de Deus. Sou membro da Missão Grupo Eco hoje, que é uma igreja que é um braço de uma presbiteriana que começaram um trabalho com o objetivo de fazer missões, né? Certo. E por isso se chama Missão Grupo Eco, porque eles fazem missões e preparam missionários e mantêm missionários também, né? O objetivo Certo, desse projeto é isso. E eles têm um instituto de teologia, onde eu fiz teologia, né? E certo. depois fomos convidados para estar com eles lá participando dos trabalhos e tal. E hoje nós estamos lá e nasceu a proposta, né, de fazermos a palestra, que era uma palestra que eu já fazia anteriormente em escolas, né, em Sei. clínicas de apoio à recuperação de dependentes químicos, porque a área que eu trabalho hoje, né, por conta de toda a experiência e todo o estudo que eu desenvolvi, é na área da terapia comportamental, ou seja, desenvolver um relacionamento com o dependente químico para conseguir ganhar a confiança dele, então orientá-lo na necessidade de compreender que ele tem uma doença, porque dependência química é uma doença, para então a Sei. gente promover a condução de um tratamento, né? E, de regra, esse Ah, tratamento também tem a ver com a aplicação da palavra de Deus, porque a dependência ela não tem cura, mas ela tem libertação. E nós já presenciamos casos maravilhosos, né, né? de muitas curas e pessoas tendo a sua vida restaurada, suas famílias restauradas. Então, a partir dessa palestra, o pastor Wagner me incumbiu de trazer a palestra para a igreja. Foi feita em 4 domingos, né? Foi bem extensa, Aham, porque apliquei bastante a palavra de Deus na palestra. A palestra ela certo, tem a ver cuidando das nossas crianças à luz da palavra. Então, a palavra de certo. Deus mesmo, ela nos adverte, ela nos mostra as tendências desse mundo de hoje, né, com relação às profecias, e
E é o que nós estamos vendo, o quadro com as drogas, o Não quadro tem com a novidade, dependência, já era de se não esperar, tem. né, E, mas é mais ou infelizmente. menos essa história. Eu tenho trabalhado bastante com casas de apoio à recuperação, com resgate em rua, É. né, com pregação do evangelho na rua, enfim, com E apoio a a outras instituições. certo. E a missão, assim, ela trabalha preventivamente, é isso? Também ou só preventivamente? Não, a missão, na realidade, ela é uma igreja à parte. O ministério que eu abracei tem a ver com drogas, né, com dependência química e tal. A missão, ela trabalha, o objetivo dela é preparar missionários e mandar para outros lugares, e manter esses missionários. Mas também tem um Certo. trabalho muito bonito de pregação do evangelho através de teatro, de Sim, programação para crianças, sabe? E, então, eles certo. fazem uma construção bem lúdica ali para a criança, mas acaba envolvendo os pais também. E tem sido uma bênção o trabalho deles também. Eles, quase toda semana, tem apresentação em escolas, em igrejas, fizeram já no Taquaral, na Concha Acústica. Enfim, Certo. eles têm um trabalho bem extenso nessa área, né? Muito bonito. Mas a palestra que você está dando aí, que você ministrou, que eu assisti, é de um trabalho de prevenção. De prevenção. O trabalho Ah, que eu venho desenvolvendo, além do trabalho de cuidar dos dependentes químicos, de aham. resgatar, de socorrer, também eu desenvolvi essa linha de prevenção, para trabalhar com escolas, com alunos, com professores, orientando essas Sim, pessoas para que elas tenham conhecimento do que é droga, quais são os tipos de droga e como isso está chegando na mão dessas crianças, né? E é o porque nosso... hoje que a gente vê nesses trabalhos, assim, voluntários e tudo mais, é mais para quem já está na dependência química, né. E esse trabalho de prevenção eu acho muito importante mesmo, que é antes do mal chegar, né. Exatamente. Uma das razões de nascer essa necessidade de montar essa palestra foi realmente esse ponto que você comentou, né? Ele já trabalha há algum tempo dentro das clínicas ou com pessoas que já estão com um problema. E ele presencia o quanto essa luta é gigante. Então, por conta disso, nasceu aí esse desejo de ajudar que não chegue ao ponto de ficar nessa luta gigante que ele tem visto as pessoas Que é enfrentarem. muito difícil para se libertar, para sair dessa, é Isso, uma teia ali, uma coisa, uma prisão muito grande, né. Então se fizesse esse isso, trabalho preventivo, eu fiquei encantada com a sua palestra, eu falei: "Nossa, eu Glória a preciso Deus. mostrar isso, preciso divulgar isso, mais igrejas precisam aprender sobre isso, escolas precisam ouvir isso, líderes, professores, é muito importante". Então tá de parabéns aí, que você possa que eu seja aqui uma sementinha para te ajudar a divulgar esse trabalho preventivo que eu achei muito importante, muito, Glória a muito. Deus. Eu tenho certeza que vai ser de muita valia, assim, em nome de Jesus. Amém. Você disse: "Eu assisti a palestra", acho que são várias partes, mas essa parte que eu aprendi que eu queria que você divulgasse aqui, pode ser que a gente até te chame outras vezes, né. Seja bem-vinda aí. É. Você disse em sua palestra as fases de crescimento de uma pessoa, que a droga pode chegar na infância, na adolescência, na juventude, na fase adulta. E as suas implicações na educação preventiva. Eu queria que você explicasse para a gente, lembrando para você que está assistindo aí, que no final desse vídeo eu vou deixar disponível alguns slides interessantes, não todos, né, se você quiser ver todos, você chama o Douglas aí para trazer a palestra. Alguns. Explica a parte aí da infância, do crescimento da pessoa, as influências, né. De tudo que eu estudei, pesquisei para poder conhecer mais o universo, conhecer o desenvolvimento da mente do ser humano para poder lidar com essas pessoas, né? Dentro da área comportamental, nós entendemos que a fase da educação
escolar, né, que vai de 0 a 18 anos, em média, é a base da construção de todo o caráter do ser humano, do indivíduo, né? É nesse processo, é nesse período que ele vai se contatar com pessoas, com o mundo, com informações, com uma série de coisas e vai se desenvolver. E existe Mas uma essa divisão interessante. a prevenção já começa lá na primeira infância. Lá na primeira infância. Por quê? Porque na primeira infância, o que a gente entende, segundo os especialistas, que é o período da memória passiva, né? A cabecinha da criança tá fresquinha, o HD tá livre, e ele vai absorver o máximo de informações possível, onde ele vai aprender a andar, vai aprender a falar, vai aprender a se movimentar, enfim. Certo. E a criança absorve nessa fase, mais ou menos, 25% de todo o desenvolvimento cognitivo de uma vida. Olha, 25%? 25%, é a maior parte. Tanto é que você vê a capacidade de uma criança que nasce quase que sem se movimentar, em 3 anos está andando, falando, correndo, dando cambalhota, né? Fazendo um monte de coisas. Então, ele se desenvolve muito rápido. Certo. Então, é uma idade complicada. E a primeira infância, ela vai, na realidade, até os 6 anos. Então, a primeira etapa, que seria essa questão do desfraude, comunicação, que é o período infantil mesmo, desenvolvimento do raciocínio lógico, vai projetar para a criança, para os outros dos 3 aos 6 anos, a alfabetização com mais facilidade, com mais clareza e tal. O que se entende, a psicologia, a psicanálise, o que eles falam, é que o caráter da criança se constrói até os 7 anos de idade. Nossa, o caráter até os 7 anos de idade? Até os 7 anos, Dali para frente, você não vai mais construir. Então, a importância de você investir nessa primeira infância é fundamental. Você estar com a criança, observando todo o desenvolvimento dela, investindo, né, no conhecimento, na disciplina, né, estabelecendo limites, enfim, para que a criança realmente... Limites, é muito importante isso ali nessa fase. E hoje as escolas têm uma estrutura boa, né, de conhecimento com relação a esse investimento na educação, na formação da criança, formação escolar. Ela já começa... Deveria, né? Ou deveria, né? A estrutura existe, o conhecimento existe, existem bons profissionais, mas ali está o ambiente. Depois nós temos uma segunda infância, ou seja, depois que você já construiu o caráter, você contribuiu na construção do caráter da criança, porque ela é um indivíduo, ela tem personalidade própria, ela tem a estrutura pessoal dela já está ali pronta, o caráter ela vai construir, mas você é um colaborador. Se você direcionar isso certinho, a construção vai ser a melhor possível. Quando entrar na segunda infância, ela está com a memória ativa, isso vai dos 6 aos 12 anos de idade, né? Período de alfabetização, que nas escolas as professoras também entendem como estudo por abrangência. Você já está com o caráter desenvolvido, agora você vai trabalhar no desenvolvimento da consciência. A criança vai atingir a consciência plena por volta de 12, 13 anos de idade. Então, a importância de se falar isso é para que se invista na primeira infância, para a criança desenvolver uma estrutura coerente para depois assimilar bem essa conscientização que a família faz com a criança, para que ela desenvolva uma consciência plena, porque ela vai ter noção de tudo que é certo, o que é errado de fato, a partir dessa idade. Isso é científico, é bíblico, né? Nós vemos todos esses detalhes. Depois nós temos também um período tecnicamente mais crítico, que é o da adolescência, da pré-adolescência e adolescência, né? De 12 a 18 anos de idade. E a gente sempre fala que a adolescência é aborrecência, que é problemática, que é, né? Realmente é uma fase bastante delicada, mas também eu digo, é importante pensar na primeira infância, na estrutura da primeira infância, no direcionamento da segunda infância, para você poder trabalhar cobrando responsabilidades nessa fase da adolescência. Uma criança bem estruturada, com caráter bem formado, com a consciência plena, ele vai saber enfrentar melhor, porque ele vai para uma escola onde ele vai ter outros contatos com outras pessoas.
a vida social dele passa a ser já mais ampla, né? Mais livre e tudo mais. Entendi. E aí tem um ponto crítico que é por volta de 14, 13, de 13 a 15 anos de idade, que é onde acontece o boom com o indivíduo, é aquela questão da explosão dos hormônios todos que acabam se, né? E ela começa a se descobrir, começa a descobrir sexualidade, começa a descobrir uma série de coisas ali, e também tem aqueles, como é que a gente pode falar? Aqueles traumazinhos que já começam na questão da existência, na questão As dúvidas. dos relacionamentos, as dúvidas, os questionamentos com relação ao posicionamento dos pais para com eles, da sociedade para com eles, da escola para com eles. E aí eles começam a criar, já começam a criar um pensamento próprio mesmo, e se nessa fase... questionar. Então, quer dizer, eles começam a achar, eles começam a descobrir que eles podem achar que eles são mais espertos do que todo mundo. Tudo que você fala, eles sabem mais que você, né? Enfim, eles querem ganhar o mundo. Ou seja, é nessa fase que acontece a explosão de tudo. Inclusive, o interesse, se desenvolve muito interesse para o uso de álcool, de cigarro, e vem as drogas, e vem sexo. Mais nessa fase, então, mais nessa fase. Daqui, dos 13 anos até os 15, acontece essa explosão. E dali para frente, ele começa realmente a executar aquilo que ele já desenvolveu, né, na cabecinha dele. O que eu quero fazer, o que eu posso fazer, o que o mundo me propõe, o que está acontecendo por aí, como são os meus amigos, né? Eu falo muito sobre a necessidade do ser humano de formar tribos, né, de se juntar tribos. E você busca uma tribo para você que você se identifique. Né? Então, os relacionamentos do ser humano, eles são assim. E o jovem, ele corre um sério risco de buscar esse posicionamento errada, né? Uma tribo errada. Por quê? Porque o que é proposto, o que é sugerido a ele, vem de uma forma colorida, dentro dessa linha de hedonismo, né? Quer dizer, vamos colorir o pecado, fica tudo bonito, você tem direito, é importante, é bom para você, enfim. Fazer o que você sente, o que você deseja, né? Se fala muito sobre o direito, né? Se fala muito sobre o direito. Isso. Você falou? Fazer o que o coração está pedindo, boa, né? Isso mesmo. E é aí que nós caímos num erro gravíssimo. Mas, se é um investimento perfeito, pelo menos, né, o melhor possível, na primeira infância, na segunda infância, você consegue acompanhar o desenvolvimento da adolescência, mesmo com as intempéries e tal, mas você consegue equilibrar esse jovem, esse adolescente. E quando ele entrar no princípio da maturidade, que vai de 18 a 22 anos, geralmente ele já está prestando os concursos dele, está prestando vestibular, está entrando numa faculdade, e aí ele vai cair num outro ambiente. O ambiente de faculdade é um ambiente cheio de filosofias, cheio de pensamentos, cheio de ideias novas, cheio de hábitos, de costumes, enfim, de doutrinas diferenciadas. E também é tudo muito mais bonito e muito mais livre, porque ali... Maquiado, né? Uma maquiagem mais bonita, né? E sabe-se, né, que é o processo, é o período da capacitação, da capacidade, do desenvolvimento da capacidade de gestão e escolha. Ou seja, quando o ser humano chega nessa fase, ele acha que ele consegue tudo, ele vai gerenciar a própria vida, fazer as próprias escolhas, ele tem capacidade para isso, e ele tem. Mas, se faltou antes disso, primeira, segunda e terceira infância, primeira, segunda infância e adolescência... Bem apoiada, né? Se falhar ali no começo... Falhar ali, o problema começa a complicar dali. O ser humano ele vai se perder. É dali que você vai realmente cobrar dele resultados. Eu sempre coloco, nós temos que sempre cobrar responsabilidade. Inserir princípios, traçar projetos para a vida dessa criança, junto com essa criança, mostrar a realidade do mundo, não adianta enfeitar o pavão,
mas cobrar resultado, cobrar responsabilidade, para que ele possa vir a ter uma vida social com responsabilidade, tá? Que é o que, infelizmente, não acontece. Sadia. Aí, Douglas, isso que a gente está falando é para um pai, para uma mãe, para um responsável que tem consciência disso, um lar, vamos dizer assim, estruturado, em que os pais estão preocupados com os seus filhos, então eles estão em busca de soluções, de orientações, e tentam, erram, mas estão tentando e buscam uma palestra assim, vai aprendendo. Mas aquela criança, Douglas, que chega lá na escola sem estrutura nenhuma, criada assim aos trancos e barrancos, o que que a gente pode fazer? Esse é o grande problema, né? O mundo que essa criança vem já é um mundo problemático. E aí o apelo que a gente precisa fazer é para os orientadores, para os educadores, né? Para tentar observar o que está acontecendo com essa criança e tentar ajudar de alguma maneira a mudar esse quadro, né? Trazer esses pais para uma reunião, procurar mostrar o que está acontecendo com a cabeça dessa criança, com o coraçãozinho dessa criança, com o comportamento dessa criança. Tudo começa num desvio comportamental, às vezes provocado pela própria família. É verdade. Né? E está já desestruturada, né? Exatamente. A falta de estrutura no lar, deixa eu só... conscientizando os papais e mamães, né? As dificuldades encontradas para um bom desenvolvimento começa com a falta de referência familiar. Então, para a gente entender uma criança com problemas, a gente precisa começar a observar isso, e os pais precisam pensar nisso. A falta de referência familiar para com os filhos é a ausência dos pais. Hoje, muitos pais buscam seu próprio interesse, o seu desenvolvimento profissional, financeiro, né? E começa a terceirizar. O risco todo está nisso, quer dizer, essa criança ela vai crescer sem princípios, sem rotina, sem limite, sem disciplina, sem convívio e, principalmente, sem amor. Entendi. Aí, mas segura aí os conselhos, segura os conselhos aí, que vai ser o próximo tópico. Aí você vai dar todas essas dicas aí para os papais. Eu fiquei abismada com a quantidade de substância química que vicia e pode levar à morte qualquer indivíduo. Você poderia falar resumidamente sobre essas substâncias? Bom, hoje nós temos as mais comuns. Tá? Nós temos maconha, o crack, o pó de macaco, o K9, o crocodilo, que é chamado crocodilo, né? Já está no Brasil. O K9 também já está no Brasil. A heroína, a cocaína, anfetaminas, balinhas, doce de café solúvel, né? Você faz um docinho com café solúvel, porque o café, ele mascara o cheiro da droga, e dessa forma, até os cães, né, farejadores não detectam a droga. E você mascara o produto. Aí tem o Xanax também, que parece um dadinho assim, compridinho, né? Tem o docinho de café solúvel, que eu já falei, tem o Purple Drunk, acho que deve ser essa a pronúncia, não sei, que são aqueles drinks que eles fazem com água gaseificada, colorida com alguma coisa, e colocam lá uma rodela de limão, de laranja, eles enfeitam a coisa, né? É bonito, aquele canudo bonito e tal. Tem se usado muito esse drink para adicionar droga dentro deles. Então, muitas pessoas, muitos jovens nessas baladas, que não tem álcool, o teor de álcool é muito baixo e tal, é mais uma bebida gaseificada, né? Água com gás e coisa assim, e a droga está sendo inserida ali. O objetivo do traficante é tornar as pessoas dependentes, porque aí vai manter o consumo dele, o mercado dele funcionando. Né? O ácido lisérgico é um selo, né? Eles fazem um selo, sabe o selo, aquele selo que a gente usava para colar nas cartas de antigamente? Sim. Que hoje se usa muito em escola como um material de apoio para conhecimento histórico e tal.
adesivo. Seria um adesivo. Exato. Aquele selo, ele é um papel que dilui na boca, e a droga está inserida nele. Ou seja, Nossa. se os pais pegarem o material da criança com selos daquele tipo, vão achar que é um material escolar. Então, Entendi. né, tem essa preocupação também. Os brigadeiros com maconha, né, eles desenvolvem um Douglas, a processo... maconha não está falando aí que é um remédio medicinal, ela faz mal mesmo? Olha, como é que é o nome que a gente põe na farmácia lá em cima? É drogaria, né? É. Drogas, vende drogas. Toda a erva, né, medicinal, ela é uma droga. Se usada na proporção certa, ela é remédio. Na medida errada, ela é droga, né? Ela vai gerar um desconforto, mudança no comportamento, alteração nos neurônios, enfim, gerar doenças e tudo mais. As pessoas dizem assim, mas a maconha, ela não é droga. Que ela dá uma brisa, que ela calma. E aí? Então, você faz o seguinte, tira a maconha do maconheiro para ver se ele não sobe as paredes. Entendeu? Se a pessoa que viciou na maconha, a maconha é droga. Ela é uma alucinógena. Ela vicia. Né? Ela vicia. Ela só é mais fraca do que as outras, mas ela é a chave para abrir a porta para o restante das drogas. Uma pessoa que faz uso da droga, né, da maconha, constantemente, ela não fica sem. Já foi feita experiência de colocar uma pessoa num quarto fechado, né? Tirar a droga, quer dizer, deixar a droga e deixar lá pão e água. E ela passa uma semana pão e água e droga. Feliz da vida. A maconha. Aí você tira a maconha e põe 4 refeições por dia. Ela quase morre, ela quase infarta. Porque ela não tem... Né? E o que acontece? O cérebro da gente, ele é inteligente e independente. O risco na dependência, de gerar dependência, é que quando você insere a química no organismo, o cérebro ele recebe essa informação, e como ele produz uma quantidade de enzimas e hormônios para manter o corpo estável, equilibrado, e, né, o bom humor, o sono e tudo mais, ele produz uma quantidade X. E ele vai usar isso para te estabilizar se você tiver um estresse, se você tiver uma tristeza profunda, se você tiver uma alegria muito grande, ele vai equilibrar você em tudo isso. Quando você coloca a droga promove um efeito além do que o que ele cria. Isso vai gerar um êxtase maior ou uma depressão mais profunda. Geralmente, o êxtase, né, a droga que ela provoca o êxtase máximo, a euforia, quando passa o efeito, ela te deixa deprimido. Lá embaixo. Lá embaixo. Entendi. O que o cérebro vai começar a pensar, vamos colocar assim? Se de fora vem muito mais fácil, por que eu vou produzir? Então, ele começa a falir em alguns pontos e diminui a quantidade da produção necessária para manter o organismo. Ou seja, daí para frente, nasceu a dependência química. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Como o pecado, né? Que ele é insaciável. O ser humano é insaciável. Sempre está querendo pecar, maiores. É complicado mesmo. Muito complicado. Agora, então, voltando lá, né, naquele assunto lá, depois do brigadeiro tem o lança-perfume. Hoje tem os perfumezinhos com o nome... Lembra daqueles perfumes antigos? Patchouli, Paco Rabanne, né? Ainda existe isso, com esses nomes assim, não necessariamente esses, que passa como um perfume normal, e é uma droga, né? Um inalante. Tem as balas de menta também, que são as balinhas. Tem os bombons da Lacta, da Nestlé. A pessoa compra o produto, injeta a química dentro do bombom e distribui, né? Tem o confete, que é um vilão. O confete é muito fácil de trabalhar com isso, as crianças gostam, e aí a criança manipula muito fácil, enfim. A bala de goma, bis, e aí vai, por aí afora.
Quer dizer, Qual que muito é o atrativo para a criança, né, para um muito adolescente, atrativo? Exato. e Então, aparentemente, assim, uma coisa legal, né, diferente, mas por é, trás é uma ação demoníaca para destruir a vida dessas jovens, dessas crianças, né. o objetivo do tráfico é ganhar com isso, né? E eles aliciam pessoas, ele começa dando a droga, mesmo na rua, ele dá a droga para a pessoa, não, experimenta que é legal, a pessoa usou uma, duas, três, na quarta, quinta vez, bom, agora você tem que comprar, eu não posso comprar, então você vai vender para poder comprar. E aí vai, né, promovendo essa evolução no mercado deles. E tem alcançado muito as escolas, as crianças, em idade bem inferior nas escolas, porque entra com esses docinhos. Estão entrando Entendi. nas escolas, né? Cada vez Entra mais através, cedo. cada vez mais cedo. Infelizmente, isso entra através de funcionários de escola, crianças que já acostumaram fora, que vão levando para a escola, que são pequenininhos também, levam o docinho, né? Professores, infelizmente, existem professores usuários dependentes, e para manter o vício também estão trabalhando, né, a serviço de Satanás dessa forma, porque não tem outra explicação. Verdade. E eu sempre aconselho, não é fazer terrorismo, mas quem é babá que fica com o teu filho? Você conhece? Você pesquisou? Verdade. Quem são os vizinhos que frequentam a sua casa? Os amiguinhos, os pais dessas crianças, você conhece? Hoje em dia está muito assim, estou na casa do vizinho. Ah, não, está na casa do vizinho, mas você nem conhece, Vizinho, o né? que está E você não fazendo? sabe usar. Aí entra naquilo que eu ia te falar, Douglas, que dicas você dá para esses pais, para essas mães que estão assistindo esse vídeo? Como se prevenir? Como proteger seus filhos? Bom, primeiro, eu não posso, né, deixar de falar na palavra de Deus. A palavra de Deus, em Provérbios 22:6, diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar. E o texto é interessante porque, no original, para nós, né, no português, em mais o é igual a no, né? É, No original, é em o. hein? Ô, Em o. Então, ensina a criança em o caminho. Né? Instrui a criança, mas instrui com referência, seja você a referência. Em o caminho. João 14:6, Jesus diz o quê? Eu sou o caminho. ô caminho. Então, nós temos que ser referência para as nossas crianças neste caminho. É na palavra de Primeira Deus. Não coisa, existe. É a primeira coisa, é fundamental. ser referência Para, para o seu filho. para os seus filhos. Segunda coisa, é, dedicar-se dedicar-se mais aos filhos, sabe? Dedicação, tempo de qualidade, uma Tempo de convivência qualidade. maior, tempo de qualidade, convivência. Não estou dizendo para a mãe não trabalhar fora, não, não é isso, mas precisa ser administrado isso melhor. Quando estiver com os filhos, o que tem acontecido? Eu trabalho o dia inteiro, só vejo meus filhos à noite ou final de semana, então eu começo a fazer todos os gostos dessa criança. Eu começo a negociar, eu começo a comprar o amor deles. Então eu dou tudo o que eles querem. Deixa eu achar aqui. Eu dou tudo o que eles É, querem, né? Eu faço tudo para agradar. Eu compro o presente, eu dou o celular, eu deixo à vontade com o celular, eu deixo à vontade na internet. Então é bom a gente observar o que está acontecendo com o nosso filho. Você tem que conviver, que se relacionar. Senão você não conhece seu filho. Como é que é o comportamento do seu filho e como é que está sendo a mudança de comportamento. Você tem que observar. O que está acontecendo? Como é que está agora? Ele está depressivo, está mais agressivo, está mais fechado, está mais chorão, né? Mudou. Mudou por quê? A criança, quando ela começa a ficar meio depressiva, a gente precisa tomar cuidado, porque a depressão na infância e na adolescência, ela pode vir a se tornar uma doença crônica, né? E aí você entendi. fala alguns sintomas rapidinhos, porque é quase igual a depressão de adultos, com algumas mudanças.
Mas você vê na mudança de humor, a criança fica mais irritada, se isola, ela fica mais agressiva e tal. Mudança de comportamento, começa a inversão daquilo que ela era para algo que você nunca viu, você fala, não conheço mais meu filho. A queda no rendimento escolar, isso é comum a gente ver. Alteração do sono e no apetite, ou para mais ou para menos. Sintomas físicos, dores, formigamentos, cãibras demais, inclusive desinterias, né, desarranjos intestinais e tal. Automutilação é uma coisa que tem acontecido muito por conta da depressão infantil. A criança começa a se furar com caneta, se cortar com estilete, enfim, com ponta do lápis, né? De inúmeras formas. Começa a se bater a cabeça em alguns cantos. Isso já é uma doença também, a automutilação é uma doença. E os pensamentos sobre suicídio. Uma criança que fica falando muito em filme de terror, monstro, morte, e sabe, roupas que façam menção a essas coisas, imagens, né, de cadernos, a capa do celular, o tipo de roupa que põe. A criança está pensando muito em suicídio, muita coisa assim. E hoje, a Organização Mundial de Saúde já fala, né, estatisticamente, em mais ou menos 210 a 230 crianças por ano se suicidando. Olha que horrível. Quer dizer, tudo isso, elas podem ficar frágeis emocionalmente e serão fáceis de cair no engano da dependência química, não é isso? Da dependência química. É esse o perigo. Então, você precisa conhecer as pessoas com quem ela está se envolvendo. Detalhe, o amor ele é fundamental. A criança precisa se sentir amada. Uma criança que não tem um relacionamento mais intenso com os pais, ela se sente ela o problema. Ela não deixa de amar os pais, ela passa a deixar de amar ela mesma. Culpar, né? A se culpar. Ela se culpa. Eu sou a culpada, eu é que sou o problema, enfim. E isso leva a criança a buscar felicidade em outros pontos, outros cantos, né? E acaba chegando... Infelizmente, pode chegar nas drogas, né? Então, eu diria assim, primeiro, ensina a criança no caminho que tem que andar. Certo. Né? Na palavra de Deus. Seja referência para o teu filho. Teu filho, ele tem a necessidade de copiar alguém. Ele precisa de um modelo. Que modelo você é para ele? Você é. Dá um tempo com qualidade com seus filhos, né, que você falou. Exatamente. No caminho, numa tribo boa. Tribo boa, por exemplo, ver a igreja, o grupo de jovens e adolescentes. Olha que grupo bom. Exatamente. Tribo boa. Boas influências, né? O celular hoje tem sido uma arma perigosíssima, porque o celular ele tem lá os influencers, né, que constroem conteúdos, e muitos até conteúdos infantis. Só que é um adulto barbado assim que está lá falando. E nas entrelinhas lá, né, nas mensagens lá, nas subliminares lá, você vê uma indução. Mas quando o pai olha, não, um monte de coisinha infantil, não tem nada demais. Não para assistir junto, para ver o que está falando. Ó, filho, não é bem isso aí, né? Olha, tá vendo? Tá falando, o influencer está falando isso, mas não é bem assim. A Bíblia fala assim, assim, a realidade é assim, assim, então você tem que ficar atento mesmo, né? E sem fazer terrorismo, né? Já fazendo, nós estamos vivendo num mundo que está sendo controlado por narcisistas e psicopatas. Assim, o que eles querem é ter poder sobre as pessoas. E eles não vão medir as consequências. Eles não estão preocupados com a vida das pessoas. Eles estão preocupados com... Daria um assunto para outro vídeo aí. Os narcisistas psicopatas que estão aí atrás da cidade. E as nossas crianças, elas estão à mercê de tudo isso. Desses dos traficantes, dos influencers, dos psicopatas, né? Porque tem muita gente vestida bonitinha que se apresenta que nem um lorde, né? Mas é um monstro. Tá cheio. Na realidade, podre por dentro, né? Então, acho que olha, Douglas, a gente está se aproximando do final aqui. Eu queria saber como que as pessoas podem pedir para você fazer essa palestra para a missão do Grupo Eco.
pode entrar em contato? Olha, se entrar, a gente já pode até disponibilizar depois, se entrar em contato com a própria Missão Grupo Eco, já tem lá algumas palestras, né, No Instagram, já né? disponíveis lá. Mas também pode fazer contato direto comigo, com minha esposa, e a gente agendar isso, e podemos ver, Eu vou sim, o colocar maior no prazer do mundo. final o seu Instagram, da Elaine, né, para quem quiser contactar você para trazer uma palestra. Gente, é muito boa a palestra. Pode convidar para sua igreja, para algum evento, para reunião, de pais, né, em escolas. Então é só entrar em contato. O trabalho é muito bom, muito importante. O Douglas é bem experiente, uma palestra bem explicativa, que foi só um resuminho. Eu ficaria horas escutando, que é uma bênção mesmo. E se você quiser agora deixar uma consideração final, Douglas. Olha, o que eu vou colocar para vocês, compartilhar com vocês, é um texto da Palavra de Deus, né? Está em 2 Timóteo, na carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, isso está no Novo Testamento, com 5 versículos só, e ele diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Foge também dele. O que Paulo passa para a gente é uma profecia que serviu para aquele tempo, para a igreja de Timóteo, para aquele povo que já tinha se afastado, né? Já estava se afastando progressivamente das coisas de Deus. Então, Paulo entrega para Timóteo, para Timóteo advertir essa igreja, para ensinar essa igreja, para essa igreja ensinar outras igrejas, para chegar até nós como chegou. Só que, quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver que o que nós estamos vivendo é exatamente isso. Pai matando filho matando pai, ninguém mais respeita ninguém, famílias Verdade. desestruturadas, ninguém mais senta à mesa para comer em família, para almoçar, para jantar. Enfim, cada um faz o que bem entende, vive do jeito que bem entende. Não existe mais amor, mais respeito, mais nada. Essa é a linha que o mundo está caminhando, por conta desses objetivos traçados de trabalhar, de ganhar, de construir, de conseguir e tudo mais. E a gente precisa ficar atento para isso. Atento porque o mundo está se tornando, para nós não nos igualarmos a essas pessoas. Nós temos que preservar em nós o que Deus deixou de bom em nós e buscarmos na palavra a forma de mantermos essa forma que só Deus dá, né? A direção está na palavra, né, Douglas? A direção está na palavra. Então, busque a palavra de Deus. Eu não estou falando de religião, de igreja, eu estou falando de Deus, do soberano, aquele que nos deu a vida, aquele que cuida de cada um de nós, aquele que quer cuidar dos nossos pequeninos. Né? Que nos dá Porque, sabedoria, nos dá estratégias. exatamente, invista nos filhos de vocês, porque eu não gostaria de amanhã ter que tentar ajudar uma criança que cresceu e se tornou um dependente químico e um morador em situação de... Existem crianças de famílias boas financeiramente, bem estruturadas, mas já estão na rua com 13, 14, 15, 18 anos e por aí. Muito obrigada, viu, Douglas? Amei ouvir você, com a Elaine aí. A Elaine hoje ficou quietinha, mas ela não é quietinha não, viu, gente? Ela é muito assim. E queria que você encerrasse aqui com uma oração. Eu já falei que eu vou deixar os contatos aqui embaixo. E você encerrasse com uma oração, abençoando essas pessoas que estão nos escutando hoje. Amém. Pai bendito, Deus de misericórdia, nós te louvamos, te adoramos, ó Deus, e te agradecemos por esse tempo que pudemos compartilhar um pouco do conhecimento que o Senhor nos dá
porque o Senhor nos chamou, Deus, para te servirmos nesse campo, nessa necessidade que o mundo enfrenta hoje com relação aos dependentes químicos, que são pessoas que adoeceram por falta de orientação, de instrução, enfim, ó Pai, que tiveram lá um primeiro passo errado e acabaram se tornando doentes das drogas, ó Pai. Peço, ó Pai, em nome de Jesus, que nessa linha de buscar, ó Deus, prevenir o uso da dependência, que o que foi dito aqui, ó Deus, alcance o coração dos pais que ouviram, que estão ouvindo essa live nesse momento, e que eles se interessem em investir mais nos filhos, se preocupar mais com o futuro desses filhos, que seja bênção para a vida de cada um deles, ó Deus, e que realmente nós possamos fazer a diferença nesse mundo, de alguma maneira, Pai, cuidando de pessoas antes que isso venha a acontecer. Estamos vivendo uma situação caótica, crítica, o mundo realmente está bem complicado, mas o nosso desejo, Pai, é que, em nome de Jesus, essas pessoas sejam alcançadas pelo Senhor, sejam tratadas por Ti, sejam cuidadas, direcionadas, enfim, e sejam servos Teus e não servos das coisas do mundo. Por isso, ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti em gratidão absoluta, Deus, porque o Senhor é o Deus que nos deu Jesus para dar a sua vida por nós. E é no nome de Jesus que nós já te agradecemos. Amém e amém. Amém. Obrigada, Douglas. Obrigada, Elaine. Ficam com Deus. Eu que Até a agradeço. próxima. Foi um prazer. Pena que o tempo é pouco, porque tinha muita coisa, né? Mas a Uma gente... próxima. A A gente próxima. marca. Isso. Deus abençoe.